Bom dia, pessoal. O pessoal está entrando aí ainda. Enquanto eles vão entrando, eu queria lembrar vocês do livro, tá? Do projeto de leitura. Por que eu estou falando desse livro agora, se a gente só vai usar no segundo semestre? Porque, de repente, a oportunidade de vocês estarem em casa seja mais fácil, né? Nesse momento de vocês lerem ele com mais tranquilidade. É um livro muito pequeno, tá? Então, mesmo quem tem, assim, receio com a leitura, ou que não gosta, ou não está habituado, não se preocupe, tá? A Hora e a Vez de Augusto Matraga, ele é um conto, né? Ele faz parte de um livro maior, que é uma saga, né? Sagarana, é o nome do livro do Guimarães Rosa, e dentro dessa saga, dentro de Sagarana, tem um conto chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que virou livro, né? Então tem esse livro para vocês lerem, eu acabei de reler essa semana, e a história é realmente muito boa, tá? Vocês não vão ficar entediados com a leitura, não. É uma leitura pequena, poucas páginas. O ideal é que vocês comprem um livro, mas se vocês não quiserem comprar, tem ele em PDF na internet, tá? Para vocês adiantarem aí a leitura de vocês. Só adiantando para vocês, lá na frente a gente vai estudar o modernismo, vai estudar Guimarães Rosa, ele é a terceira fase do modernismo, e o Guimarães, ele é um autor muito interessante, né? Eu, se fosse teórico, nem classificaria o Guimarães como terceira fase do modernismo. Ele é um cara extremamente diferente. E o Guimarães, ele tem um tipo de leitura muito característica. Ele transforma, né? Ele mostra o personagem dele saindo de um ponto e indo para outro. Ele sempre mostra uma mudança, uma melhora na condição humana, dentro das escolhas que cada personagem faz, é claro, né? E aí vocês observem essa transformação ao lerem a obra. Caso alguém já tenha lido, sabe exatamente o que eu estou falando, tá? Deem uma lida e observem esse aspecto, né? Onde começa, quem são os personagens que estão ali e como o personagem principal vai mudando ao longo da história, tá bom? Eu acho que quem tinha para entrar já entrou. A gente vai... Ó, até o Olivier apareceu. Ô, Glória! Vamos fazer aqui a continuação da aula que a gente estava. Eu lembro que a gente tinha falado um pouco sobre... Deixa eu só ampliar aqui. A gente tinha falado sobre como estruturar a redação, a introdução, né? A gente tinha visto sobre tipologia textual, a gente viu essa estrutura aqui, que é a estrutura que eu quero que vocês pensem muito, porque, assim, a maioria de vocês me fala sempre assim, tem muita dificuldade de saber como começar a minha redação, como estruturar. A gente começa indo lá e lendo atentamente a proposta. Eu preciso voltar da proposta com algumas palavras-chave, né? Do que ela está falando, o que exatamente é a proposta, quais são as palavras-chave da proposta, né? E aí, quando voltar, a gente tem que fazer essas perguntas que a gente viu na aula de segunda-feira, tá? Tentar descobrir qual é a tese, quais os argumentos que sustentam essa tese, e dentro da minha pesquisa, eu vou estruturando com outras áreas de conhecimento a minha argumentação, né? A introdução a gente já viu, vocês já estão cientes disso aqui, então eu não vou corrigir redação mais que não atenda à estrutura mínima. Não é que tem que seguir essa estrutura é que eu ensino para vocês porque é a mais fácil, tá? Mas uma introdução que a partir de agora não vier com contextualização, que não deixar claro o tema, porque é obrigatório na redação do Enem, e vocês já sabem disso, eu preciso explicitar meu tema.
e não tiver claro para mim, dentro da sua redação, quais são as suas teses, o que você está defendendo, eu não vou continuar a correção. Na introdução, eu já vou devolver para vocês, tá? Porque senão, vocês ficam produzindo redação, eu dizendo que está errado, e aí a gente não avança. Você precisa centrar nessas informações que eu estou dando para vocês, para que a gente possa caminhar, tá certo? Então, é muito simples o que está aí. Deixa eu só tirar aqui. Muito simples aqui, ó. Questão de doação de sangue no Brasil. Ó, o contexto inicial, o contexto ele pode vir de várias áreas, a gente vai ver um pouquinho mais disso agora, tá? Então, aqui eu tenho o Ministério da Saúde dando uma informação, um índice, mas se eu não tiver isso, eu posso trazer outras informações, eu posso fazer relação com fábula, com conto de fada, com cinema, com música, com qualquer outra coisa. Aqui na introdução é o momento de você fazer relação com coisas mais simples, tá? As coisas mais profundas do discurso de autoridade você guarda para o desenvolvimento, tá certo? A problemática que eu digo sempre para vocês, ela tem que estar explícita, tá? Ela tem que estar ali, ela tem que estar presente na sua introdução e eu preciso saber do que é que você está falando. O manual fala, inclusive, que se não houver a explicitação do tema, é zero, está cancelado, tá? Pelo menos você vai perder muita nota da sua redação, dependendo do corretor. Nesse contexto, deve-se iniciar com o individualismo, então aqui ele apresenta uma primeira tese e a falta de informação, uma segunda tese. Então, ele deixou claro para mim o contexto em que aquilo está ambientado, qual a problemática, né? Ou seja, o que a proposta de redação propôs discutir aqui e quais são as teses. Só diminuir o barulho aqui. E a falta de informação, que é a segunda tese. Eu tenho duas teses aí explícitas na introdução. Aqui tem outro exemplo, a mesma estrutura com outro exemplo. Ó. Então, eu tenho os desafios da educação brasileira em direção a uma educação viva e contemporânea. Então, desafios da educação, né? Está delimitado o meu espaço, né? A organização textual me diz que é no Brasil, então eu não posso fugir em momento algum de uma discussão que seja no Brasil. Eu preciso de educação viva, e essa abordagem, além de ser no Brasil, ela é nesse momento atual. Tá? Eu posso até resgatar uma situação da educação passada, mas para fortalecer a minha argumentação sobre a educação contemporânea. Então, você precisa sempre observar no tema, na proposta, quais são os direcionamentos que são dados, principalmente esses itens delimitadores aqui, ó. A localização, que é a nossa localização espacial, saber exatamente de onde a gente está falando, e localização temporal. De que momento? Qual é a delimitação? Se não houver, pessoal, então aí uma dica, tá? Se não houver na sua proposta de redação uma delimitação, nem espacial, nem temporal, o que você faz? Você se limita sempre a discutir dentro do Brasil, tá? O Enem não traz proposta. Tanto é que ele sempre coloca na proposta de redação isso. Ele não discute situações que não sejam a realidade brasileira ou a situação brasileira, tá certo? Então, mesmo que não seja delimitado isso para você, opte por discutir dentro da realidade brasileira e, de preferência, também, se não for dado para você nenhuma delimitação, atue também dentro da situação contemporânea, tá? Do momento presente. Contemporâneo é o que nós estamos vivendo agora, certo? E aí, ó, a gente tem o contexto, ele faz uma abordagem aí, traz uma situação, a problemática, né? Porém, não a direcionou as pessoas para uma vida real em coletividade. E o roteiro final, nesse contexto, deve analisar os desafios do país em conta para produzir uma educação viva e contemporânea. Ele jogou essa tese aqui, é um tipo de introdução que joga a tese para o desenvolvimento, tá? Aí, nesse caso aqui, o corretor vai ter que encontrar essa tese mais esclarecida lá no desenvolvimento. Eu não aconselho vocês trabalharem com esse modelo. Tá? Aconselho vocês trabalharem com esse modelo, onde você deixa a problemática logo clara na introdução e a tese logo clara também na introdução. Está errado esse modelo? Não, porque eu posso encontrar a clareza dessa tese, né, e a problemática mais definida no desenvolvimento, tá certo? Na última aula, eu coloquei isso aqui para vocês e pedi para que vocês fizessem a separação. É mais ou menos isso. Ó. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção de escolas e universidades. Ou seja, ele já traça aqui que a educação, né,
foi o pilar naquele momento, lá em 1808, né, que com a chegada da família real no Brasil foi em 1808, de 1808 a mais ou menos 1840, 50, a família real proporcionou ali a criação de universidade, de biblioteca, de gráfica, de muita coisa. Mas ele destaca aqui, ó, sabiamente, ele destaca, já que ele está falando do desafio da formação educacional de surdo no Brasil, ele destaca que a modernização do país começou com a construção de escolas e universidades, né? Olha que contexto interessante. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Então, essa aqui é o contexto dele. Aí ele diz assim, ó, não se vê, entretanto, na sociedade atual, ou seja, na sociedade contemporânea, ele está delimitando aqui para a gente já, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Essa é o tema da redação, né? Tá deixando explícito a temática, a problemática aí do nosso tema de redação. E, por último, eu vou ter que encontrar a tese aqui, ó. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam de um país desestruturado, então ele vai argumentar que a desestrutura do país é um causador disso, né? Desse desafio presente, e uma sociedade desinformada. Desinformação também prejudica, eleva esse nível de desafio aqui para a formação de uma educação, de uma formação educacional de surdos no Brasil, que foi tema de 2017, certo? Aqui vai se discutir a persistência da violência contra a mulher, em 2015, você tem um início, depois você tem uma problemática não tão clara aqui, ele vai se desenvolver isso no restante da redação, e aí depois ele tem aqui, ó, uma coisa que eu vou falar com vocês. Na tese dele, para apresentar a tese, ele está dizendo do processo histórico do país, a herança de um patriarcalismo colonial e o machismo, como suas teses. Mas ele se estendeu demais. Eu não recomendo isso para vocês, tá? Quando vocês forem fazer sua introdução, ó, você não precisa gastar muita munição logo na introdução. Ela deve ser objetiva ao abordar o que será discutido na argumentação. Portanto, com 6 a 7 linhas, é possível elaborar um bom parágrafo. Então, não gaste sua munição. Na introdução, vá direto ao ponto. Traz o seu contexto para você me dizer qual a situação, em que momento que nós estamos tratando, mostrar que aquele tema tem relevância e ele é atual, né? Eu tenho que mostrar isso no meu contexto. Depois eu tenho que apresentar a problemática e depois eu tenho que apresentar a tese. É isso que eu tenho que apresentar sem encher linguiça, tá? Sem gastar demais as minhas argumentações. Então, ó, o modelo de introdução. Aqui eu tenho um modelo de introdução que pode ser usado para discurso de ódio, falar de redes sociais, liberdade de expressão. Também aqui, pessoal, você tem que ser capaz de, ao ler uma proposta, saber também quais são as palavras-chave que vão delimitar e vão ter que estar presente no seu texto, tá? Toda vez que você olhar, depois a gente pode até falar melhor disso. Toda vez que você olhar para a sua proposta de redação, você tem que tentar decifrar quais são as palavras-chave, aquilo que não pode deixar de ser mencionado, inclusive ali na apresentação, na explicitação do seu tema, tá? Aqui, caso a gente tivesse essas palavras-chave, ó, vamos supor que a sua introdução estivesse falando sobre discurso de ódio, ou sobre redes sociais, ou liberdade de expressão, ou que misturasse essas três coisas aí. Aqui tem um modelo, ó. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, é garantida a liberdade de expressão a todo cidadão. Esse é o contexto que ele trouxe. Ele trouxe um contexto jurídico, ele trouxe lá da Constituição Federal, que foi criada em 1988, né, quando a gente tem ali as diretas já, a volta da democracia no Brasil, todo aquele processo, tá? E aí ele vai apresentar a temática agora. Esse direito tão indispensável a uma sociedade democrática, todavia, é utilizado para propagar ódio, olha o discurso de ódio presente aqui na frase dele, e violência contra as minorias. Ação potencializada no ambiente virtual, ó, redes sociais, e que viola direitos também constitucionais. Que direitos constitucionais são esses? Liberdade de expressão. Olha que construção bem feita, né? Logo, é preciso punir os infratores, então uma medida é essa, punir os infratores,
e repensar a educação argumentativa dos nossos jovens. O que é repensar a educação argumentativa dos nossos jovens? Se criou esse boom de internet em que todo mundo pode ter opinião, e a gente já falou sobre isso, vocês já sabem sobre isso, né? Todo mundo hoje tem opinião e facilmente consegue dar opinião nas redes sociais. Criou-se uma ideia e que precisa ser domesticada, controlada, né, dentro de cada um deve fazer isso consigo mesmo, essa organização. Expor a minha ideia e expor a minha opinião não quer dizer sobrepor a minha opinião à opinião do outro, né? O fato de eu ter uma opinião, ela não precisa sobrepor, e eu não preciso impor isso ao outro. E isso é muito cultural no Brasil, por quê? Na igreja, se você está numa igreja, você quer impor as ideias e os preceitos e as concepções da sua igreja ao outro. Se você, no Brasil, culturalmente a gente tem isso, né? Se você tem um time de futebol, você quer forçadamente obrigar as pessoas a seguirem seu time de futebol. Se você tem uma ideologia política, você quer impor a sua ideologia ao outro, sem deixar que o processo aconteça naturalmente. Então, aqui, sabiamente, ele usou a ausência, né, da educação argumentativa dos nossos jovens. Isso pode ser usado em muita redação, tá? Essa argumentação aqui, essa tese, né, de que existe no Brasil uma ausência de uma educação argumentativa dos nossos jovens, eu nem diria dos nossos jovens, né? Acho que falar dos jovens fica mais bem delimitado. É o foco onde você pode corrigir alguns percursos. Mas existe uma ausência de educação argumentativa para as crianças, para os jovens e para os adultos, tá? De terceira e quarta idade, inclusive, tá certo? Entendido essa introdução? Tá, pessoal? Tudo que eu tinha para falar de introdução para vocês está dentro desse esquema, tá? Citações para introdução. Eu falei com vocês na última aula que vocês pesquisassem, né, que vocês buscassem criar um mecanismo ali de diariamente ler e pesquisar dados, informações e o que lá mais for que você conseguir sobre determinadas temáticas e armazenando isso na sua cabeça ou nas suas anotações. Por que a gente precisa dessas citações? Porque esse argumento de autoridade e se conseguir relacionar meus conhecimentos com outras áreas de conhecimento, né, ou outras áreas de conhecimentos que não estão ali naquela temática, são importantes para a minha introdução. Porque a competência 2, ela diz que é preciso compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então, eu tenho um tema, eu preciso entender essa proposta, e entender essa proposta é aquele esquema que eu passei na primeira aula para vocês, tá? É aquele esquema lá que vai te ajudar a entender qual é a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Porque se eu descobrir qual é o problema, quem são os causadores desse problema, quais são os argumentos que eu tenho em relação a essa tese que eu desenvolvi, o que eu preciso agora? Eu preciso que outras áreas de conhecimento me ajudem a estabelecer o meu raciocínio. Então, as áreas de conhecimento são importantes e elas são avaliadas dentro da competência 2. Quando eu consigo mostrar que eu domino outras áreas de conhecimento e que meu pensamento não está só dentro de uma caixinha, tá? Eu consigo ganhar mais maior pontuação na competência 2, tá? Então, não é como se eu tivesse, por exemplo, eu vou falar agora sobre educação sexual. Aí eu abro a caixinha da educação sexual. Um aluno completo, de acordo com as competências aí que estão estabelecidas na produção textual do Enem, é qual aluno? É aquele que abre a caixinha da educação sexual, mas ele abre também uma caixinha aqui das relações sociais, abre aqui da história, né, do passado da população brasileira. Ele vai abrindo diversas caixinhas e vai pegando aquilo que ele tem em várias caixinhas e vai construindo a sua argumentação. Isso que é usar várias áreas de conhecimento. É eu trazer elementos da história, da geografia, da sociologia, da filosofia para a minha redação. Tá? Acho que vocês já sabem disso, eu só estou reforçando esse entendimento. Competência 3, ela vai selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos. Essas opiniões e argumentos é aquele famoso argumento de autoridade que a gente já falou, né, que vocês já conhecem, em defesa de um ponto de vista. Então, no seu desenvolvimento,
que a gente vai ver ainda, quando a gente fala de desenvolvimento, eu preciso trazer para a minha argumentação, para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento da minha redação, um argumento de autoridade. E aí eu preciso ler um pouco, conhecer quem são as pessoas que discutem alguns temas. Educação, quem é que discute educação? O que pensa algumas pessoas importantes da educação sobre educação? Né? O que se pensa sobre o meio ambiente? Quem é que hoje tem boas referências argumentativas, teóricas, em artigos científicos, em livros, em frases, né, que a gente consegue captar aí pela internet, sobre meio ambiente. Então, é essa estrutura que eu preciso ir organizando na minha cabeça, tá? Então, mencionar um argumento de autoridade proveniente de alguém com reconhecimento no assunto mostra seu repertório cultural para o tema. Não se preocupe em decorar literalmente as citações, mas sim entender a ideia abordada pelo pensador. Então, se eu digo, por exemplo, que o Vygotsky, que é um pensador da educação, ele pensa tal coisa, eu não preciso decorar. As frases estão lá, que são muito complexas desse pensador russo. O que eu faço? Eu entendo o que ele diz e depois que eu entendo, eu sou capaz de traduzir isso para a minha redação, né? E mais importante do que colocar na minha redação é alinhar o pensamento desse cara com o pensamento que eu tenho, com a argumentação que eu estou fazendo. Porque se eu trouxer a ideia dele e não conectar com o que eu estou discutindo, acabou sua redação, tá? Você vai cair ladeira abaixo na competência 3. Eu preciso ter muita clareza do discurso de autoridade que eu estou trazendo, de como eu argumento, coloco isso dentro da minha argumentação, tá? Então, alguns exemplos aí que podem ser colocados na sua introdução. Conhecimento jurídico, conhecimento filosófico, sociológico, conhecimento relacionados a fatos históricos, alusões literárias, como Conto de Fada, né? Conhecimentos de física, de matemática, de geografia, de arte e dados estatísticos, além de outras coisas, tá, pessoal? Eu assim, as afirmações, os dados, os fatos, né? Os conhecimentos mais brandos, mais leves, usa no seu contexto, lá em cima, tá? E aquele argumento mais sólido, específico de algum pensador, você usa no seu desenvolvimento. Isso está claro para vocês? Se tiver dúvida, vocês vão chamando aí, tá, pessoal? Senão, eu só falo assim, o professor não ficou claro. Eu paro e deixo mais claro para vocês. Então, aqui, ó, refletindo sobre a proposta. Esse esquema aqui foi aquele que a gente viu na última aula, né? Dissertação argumentativa é a obrigação do nosso texto. Você tem uma tese mais argumentos. Qual a particularidade? A proposta de intervenção, eu preciso ter uma proposta de intervenção. Se eu tenho uma proposta de intervenção lá na conclusão, obrigatoriamente é porque eu tenho uma problemática. Então, aí, se você precisa da proposta de intervenção, existe algo que precisa ser solucionado. Que algo é esse? A problemática do texto. Um problema deve ser apresentado na introdução, né? É aquilo que a gente falou. Como que a gente desenvolve isso? Naquele esquema que eu disse para vocês. Façam aquelas perguntas. Né? Façam as perguntas sobre a tese, para você desenvolver seu argumento, e vai buscar outras áreas de conhecimento. Olha o exemplo aqui. A importância do incentivo à leitura. A importância do incentivo à leitura. Eu sempre penso o seguinte, se o Enem está me propondo um tema que diz a importância do incentivo à leitura, o que eu entendo com isso? Que eu vou ter que apresentar uma proposta lá na minha conclusão de incentivo à leitura. Então, qual é o problema que eu tenho? Se eu tenho que apresentar uma proposta. A minha problemática, o problema que eu tenho é o seguinte, não existe incentivo à leitura. Ou, dependendo da proposta, a proposta de... Né, todos aqueles textos ali que nos ajudam a entender a proposta, a entender se ele está querendo falar que a gente não tem incentivo à leitura no Brasil, ou se as pessoas não entendem a importância do incentivo à leitura, tá? É sempre a proposta lá do tema que vai delimitar para mim exatamente qual é a discussão, tá certo? Então, dependendo do que for definido lá na proposta, eu vou colocar aqui. Então, eu vou discutir a importância do incentivo à leitura. Eu estabeleço aqui a problemática. Qual é a minha tese? Eu preciso descobrir quem são os causadores. Quem são? É a família? É o governo? É a escola? É o professor? Né? Eu preciso descobrir quem são esses causadores, tá? Desenvolvimento dos argumentos. Por que eles causam problema? Por que a família causa problema? Porque a família não estimula. A família, os pais não leem, não foram habituados a ler e não estimulam seus filhos. O governo é causador. Por que o governo é causador? O governo não tem destinado corretamente
verba para as políticas de incentivo à leitura. Então, é o problema do governo. Eu disse aqui que o problema é a escola. Por que é o problema da escola? As escolas não têm criado projetos de leitura sistemáticos em suas instituições, dentro das instituições de ensino, né? Então, eu primeiro vou saber quem são os meus causadores, para depois eu estabelecer a minha argumentação. Eu sei por que a família causa um problema, né? E aí eu estabeleço aqui. Depois eu vou fazer essa relação de conhecimento. Olha aqui. A importância do incentivo à leitura, ou seja, então ficou claro para mim que não há incentivo à leitura. Quem faz isso? A família, a escola, o governo, o advento da tecnologia, né? E aí a gente entra em outras discussões que a gente falou na aula passada. Como que eu desenvolvo os argumentos? Os pais não têm tempo, pois vivem no trabalho, consequentemente não incentivam. Então essa é uma argumentação. Se eu disse que a família causa um problema, como que ela pode causar esse problema? Aqui eu estabeleci uma argumentação. As escolas adotam paradidáticos que muitas vezes são desinteressantes para os alunos, né? Olha que observação. Não quer dizer que eu adotei o Augusto Matraga e é desinteressante, não, tá? Vocês podem ler porque ele é muito bacana. O governo é o causador. Qual a argumentação que eu tenho para isso? O governo não desenvolve programas de formação de professores para incentivo à leitura, né? Advento da tecnologia. As pessoas passam mais tempo no celular, videogame, computadores, do que lendo livros. E aí, qual o problema disso? Lembra que a importância, o poder de transformação da leitura que a gente discutiu na redação que vocês fizeram? Então, qual o problema deles fazerem isso e não ler mais livros? É que a leitura tem um poder de transformação do indivíduo muito maior do que a participação. Não quer dizer, por exemplo, que estar em redes, né, e usar essas tecnologias seja um problema tão grande. Por exemplo, as pessoas falam assim, a criança não pode ficar muito tempo no celular. Recentemente saiu um artigo científico, né, e foi transformado numa série da BBC, que fez vários testes e descobriu que o celular não faz mal nenhum às crianças acima de 2 anos, tá? Muito pelo contrário, desenvolve questões cognitivas, desenvolve coordenação motora fina, que é essa, assim, da gente produzir com as mãos ou com o corpo coisas mais delicadas, então desenvolve isso. Então, existe uma importância nisso também, né? Então, quando a gente for discutir isso, a gente precisa pensar muito bem sobre o que a gente está discutindo, tá? Reflita sobre áreas de conhecimento, né? E aí, áreas de conhecimento ligadas a essa ideia do não incentivo à leitura. Olha o que o Paulo Freire, inclusive, pessoal, embora a bancada, né, e o complexo bolsonarista não goste do Paulo Freire, o Paulo Freire é, sim, um dos maiores pensadores da educação, tá? Eu não estou falando da questão ideológica, estou falando de que o pensar educativo, né, de sala de aula, ele tem um pensamento muito bacana. Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, são pessoas que pensam a educação, tá? A gente tem Saviani, que é outro cara muito interessante que tem aqui no Brasil. Então, é o que o Paulo Freire diz: a leitura é responsável pela formação do indivíduo enquanto crítico e cidadão. Né? Então, olha a importância da leitura. A leitura é responsável pela formação do indivíduo enquanto crítico e cidadão, porque a leitura não forma só o indivíduo, ele forma um indivíduo capaz de criticar e de se tornar um cidadão melhor. Outra importante frase aqui, ó, outro importante pensamento, na verdade: a plena cidadania passa pela maturidade crítica como leitor. Então, só quando eu sou um leitor crítico, capaz de ler um texto e não ficar só reproduzindo aquela informação, igual muita gente faz, né, de que lê uma notícia, ou lê algo e só reproduz aquilo ali e acredita piamente. Eu tenho que ser capaz de ler e perceber que aquilo ali, de repente, não é verdade absoluta, ou que aquilo ali tem outro ponto de vista, porque a leitura implica diversos pontos de vista, né? Outro dia eu estava olhando uma charge que tinha um número no chão, do lado de lá o cara olhava, era 9, do lado de cá o outro cara olhava, era 6, e os dois ficavam debatendo sobre isso. Então, a leitura é mais ou menos isso. Ao olhar, eu posso estar olhando ali
né, a intencionalidade discursiva daquele autor. Mas a intencionalidade dele pode não ser a verdade absoluta. Eu posso virar esse jogo e olhar para o outro lado e entender que existe ali uma outra argumentação possível. Tá? A leitura que faz isso com a gente. Aí eu vou propor a vocês, se vocês, quem quiser, Aurimar, eu já estou tranquilo com a minha introdução, eu acho que já está bacana, não quero fazer. Ótimo. Aurimar, eu estou inseguro ainda quanto à minha introdução. Faça uma introdução aqui com esse tema, né? Numa folha qualquer e manda a foto para o meu WhatsApp, que eu vou olhar e vou te dar a devolutiva, tá bom? Mas antes de me mandar, pensa muito bem. Fez a sua redação, a sua introdução, olha para ela. Eu estou falando para aqueles alunos que ainda apresentam muita dificuldade, tá? Ou se sentem muito inseguros. Olhem para essa introdução e verifica nela, antes de me mandar, se tem tudo aquilo que a gente conversou, tá? Se existe contexto, se existe problemática e se existe aí tese explícita, tá? Faça o exercício de identificar isso na sua redação, na sua introdução, antes de me mandar, tá bom? Aqui, ó, vou deixar para vocês, vou mandar daqui a pouco o slide para vocês, a introdução. Para iniciar, você tem assim, ó, no contexto social vigente, não é raro encontrar atualmente, são algumas coisas que podem ajudar você a construir. Em seguida, nota-se, observa-se, é notório, né, constata-se, que é para dar sequência, né, para você continuar desenvolvendo aquela ideia ali, tá? Então, se vocês sentirem necessidade de ampliar um pouco esses conectivos, vão ampliando. O que vocês têm que ter? Essas informações que eu estou dando para vocês, tem que ter a pesquisa de vocês, que eu já orientei vocês que façam um estudo e pesquisa, e tem que ter também do seu lado a tabela de conectivos, para você ir ampliando o uso dos seus conectivos, tá certo? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó, formulando tese. Proposta. A partir da leitura dos textos, a questão da evasão escolar no Brasil, né? A partir da leitura de textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo, argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, para que o tema, a questão da evasão escolar no Brasil, apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Querem me ajudar, pessoal? Quer ir ticando onde eu já fiz? Me avisa aí. Apresente a proposta de intervenção a respeito dos direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Isso ocorre por quê? Quem são os causadores? Aí, ó, existe negligência nas escolas, no currículo escolar? As necessidades financeiras levam o mercado de trabalho? Repetência, gravidez na adolescência, baixa qualidade do ensino ofertado, currículo do ensino médio enciclopédico com pouca flexibilidade, ambiente escolar desmotivador, vulnerabilidade social em crianças. Pessoal, não faz isso não, que isso é gravado, tá? E adolescentes são envolvidos. Então, aqui, para formular a minha tese, né, eu tenho que pensar em várias situações, em vários causadores, eu tenho que ser capaz de construir isso, tá? E aqui tem uma outra. Você tem essa da importância incentivo à leitura, e se você se sentir mais à vontade de trabalhar já com essas argumentações aqui, trabalhar esse outro tema, a questão da evasão escolar no Brasil, você pode fazer, tá certo? Você pode ficar à vontade. Então, ó, aqui, como fazer um título. Só para a gente encerrar, eu vou falar com vocês, porque muitos alunos perguntam assim, professor, é necessário ter título? Quem perguntou aí, a Júlia Pessoal, pensou se esse slide vai para o grupo. Eu estou mandando ele por parte, tá, Júlia? Mas eu vou mandar sim, até onde a gente viu hoje, e quando terminar eu mando ele completo, tá bom? Eu não quero antecipar os envios, mas eu mando sim. Deixa eu ver o que eu estava falando aqui. Muitas pessoas às vezes perguntam assim, precisa colocar título na redação do Enem? Não precisa, tá? Mas se você desejar colocar um título na sua redação, deixa eu voltar para lá. Você vai ter que usar as seguintes estratégias. Ó, a importância do incentivo à leitura. Você vai ter que dar uma pista sobre o tema no seu título e você vai dar indícios sobre a tese. Então, ó, leitura. Tema é leitura. A tese, envolvimento com smartphones eletrônicos.
Então, eu posso colocar um título, por exemplo, leitor ocupado, né? Índios. O tema está falando sobre índio, alguma coisa relacionada a índio. A tese que você vai desenvolver é a matança dos povos indígenas. Título, Holocausto Indígena. Né? Então, são opções de título. Mas eu tenho que sempre ter uma pista sobre o tema no meu título e eu preciso dar indícios sobre o que eu vou discutir. Então, o título ele sempre vai ser a última coisa que você vai fazer. Então, você está construindo a sua redação na sua folha de rascunho. Quando você terminar a sua folha de rascunho, você lê o seu texto, vê qual foi o tema, vê qual foram suas teses que você definiu ali, e aí você cria o seu título, tá bom? Não é obrigatório fazer título, e se quiser fazer, tenha atenção, ele deve estar na primeira linha do texto e centralizado, tá? No meio da primeira linha, bem centralizado, e não seja muito extenso, tá? Olha, coisas rápidas, tá? Se decidirem caminhar por essa construção de título, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre desenvolvimento. Pouca gente assistindo a aula, né? Cadê vocês? Vocês estão querendo nada, hein? Hora do Brasil. Certo, meninos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Emanuel, você está sem câmera, você está conseguindo assistir a aula? Emanuel está sem áudio e sem câmera. Como que isso é possível? Certo, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui, vou mandar depois o slide lá no grupo. E quem tiver uma necessidade de mandar, manda lá a situação lá da introdução para eu corrigir, tá bom? Ah, tá. Tá tudo certo, Emanuel? Entendi. Então tá bom, pessoal. Até a próxima aula. Segunda-feira a gente termina faz o desenvolvimento, tá? A introdução a gente já tinha até visto, né? A gente viu bastante hoje. A gente acabou essa semana com introdução. Não vou falar mais de introdução com vocês. Agora, introdução só mesmo na redação, corrigindo, tá? Depois, semana que vem, a gente faz desenvolvimento e conclusão para a gente poder trabalhar a partir dos períodos seguintes só com debate sobre tema, discutir tema, estudar tema e produzir redação, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula.